Pela sua Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus Cristo levou uma vida exigente, mas não andava acabrunhado. Tirava partido das contrariedades. Quando, por exemplo, lhe cobraram o imposto, não sei se vocês lembram desse episódio na vida de Jesus, nós vemos como Nosso Senhor ele vai brincar com Simão Pedro e com aqueles que estavam junto dele nessa ocasião, inclusive com o próprio cobrador de impostos, porque ele vai pedir para Simão Pedro pescar e do primeiro peixe que ele pescar, abrir a boca e tirar a moeda para pagar o imposto. Diz lá no Evangelho, logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto da didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: teu mestre não paga a didracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram à casa, Jesus preveniu, dizendo: que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebem os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Interessante aqui o que Jesus nos diz, um breve parênteses, que ele é o filho do rei, é o filho de Deus, mais um testemunho de que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele sendo o filho do rei, não teria sentido pagar imposto, lógico, o próprio Deus não teria sentido pagar imposto. E então, coisa que seria, como diz aqui Nosso Senhor, dos estrangeiros. Por isso Pedro respondeu: dos estrangeiros. E aí então Nosso Senhor disse: os filhos então estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estatere, que era a moeda ali corrente. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então podemos imaginar Simão Pedro fazendo aquilo, abrindo a boca do peixe e entregando a moeda para o cobrador de imposto. Imagine a surpresa deste homem vendo aquela situação. Então nós vemos esse bom humor de Nosso Senhor, essa alegria de Nosso Senhor. Por exemplo, também podemos citar como Nosso Senhor brincava com Tiago e João, esses dois irmãos que deviam ter um temperamento bastante aguerrido, enérgico, e Nosso Senhor chama de Boanerges, que significa filhos do trovão, né? O chamava assim, Boanerges. Também no outro episódio, estando com os discípulos de Emaús, esse episódio que ocorreu depois da sua ressurreição, no próprio dia da ressurreição, e quando ele se põe do lado desses discípulos, que eram dois, que eles estavam voltando de Jerusalém, indo à sua cidade, que era Emaús. E estavam muito tristes por tudo ocorrido, ainda não sabiam da ressurreição de Nosso Senhor, né? Então eles estavam encarando tudo aquilo como um grande fracasso, né, de Jesus, que iria, uma visão ainda humana deles, instaurar o reino aqui na terra, e não havia conseguido, enfim, então eles estavam ali conversando sobre isso. Nosso Senhor se colocou do lado deles,
sem que eles percebessem, ele velou de alguma maneira a sua pessoa para eles, e lhes perguntou: o que vocês estão falando aí pelo caminho? Então eles disseram assim: você é o único forasteiro por aqui que não sabe o que ocorreu nesses dias e tal. E aí nosso Senhor responde assim: não, o que foi? Então podemos ver a graça de nosso Senhor dizendo essas palavras. Não estou sabendo nada, não estou sabendo nada, quando sabe de tudo. Então esses episódios da vida de nosso Senhor nos levam a pensar numa virtude que vamos considerar nessa segunda meditação do recolhimento, que é fruto da presença de Deus na nossa vida, que esse é o tema desse recolhimento: Cristo na nossa vida, Cristo no centro da nossa vida. Então, se Cristo está no centro da nossa vida, nós vamos estar sempre na sua presença, que foi o tema da primeira meditação. E se Cristo está no centro da nossa vida, nós viveremos sempre alegres. Por experiência, nós sabemos que a virtude da alegria não é uma virtude fácil de ser conseguida. Uma coisa é estarmos alegres em algumas ocasiões, outra é estarmos sempre alegres, que é justamente a virtude da alegria. A virtude da alegria nos faz permanecer na alegria, independentemente das circunstâncias, das ocasiões. E então nós podemos fazer essa pergunta nessa meditação: como conseguir algo tão grande? Qual que é a natureza da alegria? É difícil responder a esta pergunta, porque a alegria ela tem uma natureza peculiar. É diferente das outras virtudes. Por exemplo, a virtude da fortaleza. Como é que se cresce na virtude da fortaleza? Fazendo atos de fortaleza repetidamente. Atos que me exigem o cumprimento do dever, uma e outra vez, e assim vai, eu vou cumprindo as minhas obrigações, sem me esquivar delas, e isso vai me dando uma têmpera maior, me tornando mais forte. Então é muito claro o caminho da virtude da fortaleza e todas as outras virtudes. Agora, para ser alegre, o que nós devemos fazer? Sorrir, né? Então, vamos dizer a uma pessoa que esteja alegre: sorria. Você está triste? Não fique assim, sorria. Nós sabemos que não é por aí. A alegria não é algo forçado, não é algo que é um ato, enfim, da nossa personalidade. Não é isso. A alegria, ela não se enraiza na vontade. E o que eu quero dizer com isso? Que ela não eu me esforço para estar alegre, então eu estarei alegre. Não é bem assim. A alegria, ela se enraiza nas outras duas faculdades da alma, na sensibilidade e na inteligência. Muitas pessoas pensam que a alegria está só pensando nessas duas potências da alma, como nós chamamos na filosofia. A inteligência e vontade são as potências superiores, nós dizemos, e a sensibilidade, a potência inferior. Não vamos entrar aqui agora nessa questão, porque que ela é inferior. Mas muitas pessoas pensam que a alegria ela está só nesse âmbito, no âmbito da sensibilidade. Que a alegria, eu estou alegre quando eu comi uma comida gostosa, eu estou alegre quando eu fiz uma viagem bacana,
Sinto alegria quando eu estou desfrutando de uma paisagem paradisíaca. Eu me sinto alegre, estou alegre quando não tenho nenhuma contrariedade. De fato, parte da alegria está aí, não há dúvida nenhuma. Mas a alegria sensitível é muito instável, muito variável. Por exemplo, se eu estarei alegre quando não tiver nenhuma contrariedade, então poucas vezes eu estarei alegre, não é verdade? Porque a vida é feita de contrariedades, a vida é feita de dificuldades. Então, uma pessoa que se apoia nisso será uma pessoa frustrada, que não vai conseguir encontrar alegria na sua vida só em poucos momentos. Depois, a alegria sensitiva, ela é muito pequena para a nossa sede de felicidade. O ser humano, nós fomos feitos para uma alegria, para uma felicidade infinita, infinita. E aí, então, nós descobrimos que a alegria que se encontra nas coisas sensíveis, materiais dessa vida, elas não preenchem o nosso coração. E aí, então, vamos perceber que a alegria ela tem a sua raiz principal na inteligência. Na inteligência iluminada pela fé. Nós vamos ver que a alegria parte dela é um saber, né? Um saber-se filho de Deus, saber-se filho de Deus e as suas consequências. É um conhecimento, uma vivência. E também a alegria, ela se apoia na vontade, não naquilo que nós falamos do esforço, né? Mas numa característica da vontade que é o amor. A alegria está muito relacionada com o amor. Um livro muito antigo dava o seguinte conselho para sermos felizes, e vamos entender um pouquinho o que dissemos aqui agora. Dizia assim: queres ser feliz durante um dia? Compre uma roupa nova. Durante uma semana, mate um porco. Então, enfim, você vê que aqui não só está falando de uma época passada, ou quem sabe até de uma pessoa que vive no campo, enfim, até para pessoas da cidade também, mas enfim, tem uma circunstância aí concreta. Então, quer ser feliz por uma semana? Mate um porco, né? Porque depois você vai comê-lo ao longo de um mês, ao longo de uma semana, e será uma maravilha. Você quer ser feliz durante um mês? Ganhe um processo. Interessante aqui, né? Falar, ganhar um processo. Quer ser feliz durante um ano? Casa-te. Falando aqui que o casamento, no que diz respeito à paixão, na verdade, ela vai desaparecendo, não é? Depois virá a alegria muito mais profunda. Quer ser feliz por toda a eternidade? Então, saiba que você é um filho de Deus e seja um bom filho de Deus. Então, no fundo, a alegria verdadeira, ela se apoia em Deus. No conhecimento iluminado pela fé de que Deus existe, de que Deus me ama, de que Deus é meu Pai, que Ele me protege, que Ele cuida de mim e que, além de tudo, Ele mora dentro da minha alma quando eu estou em estado de graça. Vocês lembram na primeira meditação quando dissemos que Deus ele está envolvendo cada um de nós
pela sua onipresença, depois pela sua presença no nosso ser, sustentando o ser, e depois na nossa alma em graça. Então, se a nossa alegria está em Deus, e esse Deus nos envolve dessa maneira, e esse Deus está dessa maneira dentro de nós, através da inabitação da Santíssima Trindade, que alegria podemos encontrar nessa verdade. Já vamos falar melhor sobre isso, mas a ideia que eu queria ressaltar aqui agora é essa, que sem ir até o fundo do mar, utilizando essa imagem do mar e da superfície do fundo, sem ir até o fundo do mar e tocar em Deus, jamais seremos muito felizes aqui na Terra. Jamais seremos felizes aqui na Terra. Lá no fundo, temos que encontrar Deus. Um tempo atrás, lia um texto muito bonito de um autor que falava sobre a alegria e, concretamente, que isso que dissemos, que só Deus pode nos dar a verdadeira alegria. E dizia assim: o cristão deve ser um homem essencialmente alegre. A sua alegria não é uma alegria qualquer, é a alegria de Cristo, que traz a justiça e a paz, que só Ele pode dar e conservar, porque o mundo não possui o seu segredo. Então, vamos comentar um pouco essas palavras, elas prosseguem, as palavras desse autor, mas aqui ele vai dando a cada parágrafo uma luz. Né? Estamos pensando ali, né, nesse fundamento da alegria que é Deus. E aqui, de modo concreto, ele diz que é Cristo. E porque Cristo traz a justiça e a paz. Na verdade é que isso nos enche de alegria, saber que esse mundo com tanta injustiça, com tanta falta de paz, Deus, ele traz a justiça, Ele fará a justiça, fará a justiça nesse mundo, enfim, nem que seja ali no dia do juízo final. Nós sabemos que Deus será um dia da grande justiça, onde os bons serão exaltados e os maus que brilharam aqui no mundo de uma maneira que pareceram pessoas, enfim, personalidades, pessoas importantes, e depois eram pessoas que seguiam um caminho do mal, não unido a Deus, mas brilharam aqui na Terra. E toda injustiça que nós podemos sofrer na nossa vida, de incompreensão, como Deus, Ele traz a justiça e a paz. O cristão, continuava ele dizendo, leva a alegria dentro de si porque encontra a Deus na sua alma em graça, aquilo que eu comentava. Essa é a fonte da sua alegria. Então, só isso, só de pensar assim, por mais que eu esteja passando por tantas dificuldades na minha vida, por mais que eu esteja passando por problemas, por mais que eu esteja doente agora, com uma doença grave, Deus mora na minha alma, se eu estou em graça. O próprio Deus, que mais eu quero, senão essa presença inefável, essa companhia inefável, esse amor inefável. Não nos é difícil imaginar a Virgem Maria radiante de alegria com o Filho de Deus no seu seio. O que seriam aqueles 9 meses para Nossa Senhora, sabendo que dentro dela, de uma maneira claríssima, certíssima com a sua fé, Deus estava lá. Deus estava lá. A alegria do mundo é pobre e passageira. A alegria do cristão é profunda e capaz de subsistir no meio das dificuldades. É compatível com a dor, com a doença, com o fracasso e as contradições. Eu vos darei uma alegria que ninguém vos poderá tirar, dizia Jesus.
nada nem ninguém nos arrebatará essa paz gozosa se não nos separarmos da sua fonte. E não é assim. Quantas vezes nós já experimentamos que no momento de incompreensão, no momento de desprezo, que Deus nos ama, que tem uma pessoa que não me despreza, uma pessoa que me compreende e é a pessoa mais especial que existe. Como isso nos conforta. Eu vos darei uma alegria que ninguém vos poderá tirar. A alegria de Deus, a alegria da sua companhia. Ter a certeza de que Deus é nosso Pai e quer o melhor para nós, nos leva a uma confiança serena e alegre. Mesmo perante a dureza de certas situações inesperadas. A morte, por exemplo, de uma pessoa querida, lógico que nós vamos sofrer, nós vamos padecer, porque costumo dizer assim, quanto mais nós amamos, mais nós sofremos com uma perda, por amor, porque amamos, mas ao mesmo tempo nós somos tão confortados por Deus, sabendo que foi Deus quem levou essa pessoa, e que essa pessoa está sendo levada para a eternidade e Deus queira que o quanto antes chegue ao céu e daqui a pouco todos nós, se Deus quiser, estaremos lá. Como isso conforta, como isso consola. Nesses momentos em que um homem sem fé considera golpes de fatalidade sem nenhum sentido, o cristão descobre o Senhor e com ele um bem muito mais alto. Quantas contrariedades desaparecem se interiormente nos colocamos bem próximo desse nosso Deus que nunca nos abandona. Teremos dificuldades, como as têm todos os homens, mas essas contrariedades, grandes ou pequenas, não nos hão de tirar a alegria. Estou pensando agora, por exemplo, quando nos Atos dos Apóstolos nós lemos que os apóstolos começaram a ser perseguidos, perseguidos e torturados, até flagelados, não tanto torturados assim, mas alguns sim, porque chegaram inclusive ao martírio, mas em determinadas circunstâncias era uma prisão e os açoites, e aparece ali, numa ocasião, eles saindo da prisão e felizes por terem sido açoitados por Deus, em nome de Deus, por causa de Deus. Que interessante, na verdade, né? Puxa vida, imagina como deve ter sido doloroso aqueles açoites, mas saíram felizes. É isso, né? Porque quando nós estamos com Deus, a alegria vem como uma consequência. Deus é meu Pai, Deus está do meu lado, e se eu sofri agora é porque eu estava defendendo a minha fé, estava procurando amar a Deus. As dificuldades são uma realidade com a qual devemos contar, e a nossa alegria não pode ficar à espera de épocas sem contratempos, nem sem tentações ou sem dor, mas ainda sem os obstáculos que encontramos na nossa vida. Não teríamos a menor possibilidade de crescer nas virtudes sem esses obstáculos. Terminava então dizendo esse autor: a nossa alegria deve ter um fundamento sólido. Não se pode apoiar exclusivamente em coisas passageiras, notícias agradáveis, saúde, tranquilidade. O ser humano, como procura todos nós, tranquilidade, mas a vida se encarrega de que nós percamos a tranquilidade. Tranquilidade, situação econômica desafogada, etc. Coisas que em si são boas, se não estiverem desligadas de Deus, mas que por si mesmas são insuficientes para nos proporcionar a verdadeira alegria. O Senhor pede que estejamos alegres sempre.
Cada um olhe como edifica, pois, quanto ao fundamento, ninguém pode ter outro senão aquele que está posto, que é Jesus Cristo. Então, se eu quero edificar a minha vida, se eu quero edificar a felicidade, verifica o fundamento, diz aqui São Paulo na carta aos Coríntios. Ninguém pode ter outro senão Jesus Cristo. Só Ele é capaz de sustentar tudo na nossa vida. Não há tristeza que Ele não possa curar. Olha que profundidade tem essas palavras. Não há tristeza que Ele não possa curar. Não temas, diz-nos o Senhor, mas apenas crê. Ele conta com todas as situações pelas quais há de passar a nossa vida. Para todas tem o remédio. Tudo tem saída com Deus. Tudo tem remédio. Não é bom termos essa consciência desde que estejamos nesse fundamento, né? Estaremos bem sólidos, bem edificados com esse fundamento. Então vamos procurar esse fundamento, né? Será que eu já percebi que as alegrias do mundo são pobres e passageiras? Será que eu tenho ido atrás delas como a alegria da vida? Será que não será a hora de ir em busca de uma alegria mais profunda? Queria comentar agora um outro aspecto que nos pode encher de muita alegria, que é fruto desse fundamento, que é fruto de Deus, que é a gratidão. A gratidão. Uma pessoa que procura viver unida a Deus é uma pessoa que vai ver a Deus em cada detalhe desse mundo. Vai ver a Deus numa planta, vai ver a Deus numa flor, vai ver a Deus no mar. E então um autor, ele escreveu umas palavras muito bonitas a este respeito. E ele dizia assim, que uma pessoa que não é feliz, né? Uma pessoa que está deprimida, desde que a depressão não seja uma doença mesmo, né? Uma pessoa que está deprimida é uma pessoa que está distraída, ele vai dizer assim. Então, vamos ver o que ele diz. Não estás deprimido, estás distraído da vida que lhe habita. Tens coração, cérebro, alma e espírito. Então podes sentir-se pobre e desprezado, né? Se tens coração, cérebro, alma e espírito. Estás distraído em relação à vida que te rodeia. Golfinhos, bosques, mares, montanhas, rios. Não caias como caiu teu irmão que sofre por um único ser humano, quando no mundo existem 7 bilhões e 700 milhões de seres humanos. Além de tudo, não é assim tão ruim viver só. Eu fico bem decidindo a cada instante o que devo fazer. E graças à solidão, conheço-me, o que é algo fundamental para viver. Não caias no que caiu teu pai, que se sente velho porque tem 70 anos e esquece que Moisés comandou o Êxodo aos 80 e Rubinstein interpretava Chopin com uma maestria aos 90. Só para citar 2 casos conhecidos. Não estás deprimido, estás distraído. Por isso acreditas que perdeste algo, o que é impossível porque tudo te foi dado.
tudo te foi dado. Não fizeste um só cabelo de tua cabeça. Portanto, não podes ser dono de nada. Além disso, a vida não te tira coisas. A vida te liberta de coisas. Te alivia para que voes mais alto, para que alcances a plenitude. Do útero ao túmulo, vivemos numa escola. Por isso, o que chamas de problemas são lições. A vida é dinâmica, por isso está em constante movimento. Por isso que devemos estar atentos ao presente. Por isso que minha mãe dizia, eu me encarrego do presente. O futuro é assunto de Deus. Por isso Jesus dizia, o amanhã não interessa. Ele trará nova experiência. A cada dia basta o seu cuidado. E esse autor continua tecendo comentários a este foco. Não estás deprimido, estás distraído. E nos faz olhar, em primeiro lugar, para tudo aquilo que nós temos, e tudo aquilo que nos circunda, tudo isso que Deus nos deu. E, de fato, se repararmos mais em toda essa realidade, na bondade de Deus, manifestada neste mundo, seremos pessoas muito mais alegres. Nós sabemos que há uma relação muito grande entre a gratidão e a alegria. A gratidão. Uma pessoa que sabe reconhecer as maravilhas que há aqui, desde as coisas mais pequenininhas até as coisas maiores, será uma pessoa imersa na alegria, na bondade de Deus. E depois ele vai falando também dessas outras distrações que podemos ter, como, enfim, a perda de uma pessoa querida, quando há tantas pessoas nesse mundo, a distração com relação ao sentido dessa vida, sendo uma escola, e, portanto, o que chamas de problemas são lições, e assim por diante. Vamos terminar essa meditação. Penso que o fundamental é essa ideia de que a alegria, ela tem uma raiz que não é da vontade, em primeiro lugar. Não adianta você se esforçar por ser feliz. A alegria é uma decorrência, por um lado, desse nível menor, que é o nível da sensibilidade, das coisas boas dessa vida, honestas, mas que não satisfazem ainda a nossa alma, até que nós encontramos a base, a raiz, o pilar da alegria e da felicidade, que é Deus. Que cada um de nós pense, com a ajuda de Nossa Senhora, se já encontrou, se tem procurado estar junto desse fundamento de modo permanente, para que essa alegria vá realmente se tornando uma realidade constante na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei